Olá, muito boa noite a você que acompanha a página do Santa Cruz Online, nosso portal de redes sociais. Essa é a cobertura das eleições 2018 para o Polo de Confecções de Pernambuco. Dos últimos dias temos recebido aqui no estúdio vários candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, e vamos continuar nos próximos dias ainda com um amplo conteúdo, muita informação aqui no Santa Cruz Online. Agora nós estamos recebendo, hoje é a vez de receber o candidato Fofão, José Carlos. Ele é candidato pelo PSC, é candidato natural da cidade de Toritama e também afirma defender o Polo de Confecções de Pernambuco nessas eleições. Candidato, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Boa noite, meu amigo Ney Lima. É um prazer lhe conhecer porque até então só lhe conhecia através de outdoor, né? E aí eu tenho o privilégio de lhe conhecer e também lhe agradecer pelo convite que tem feito, não só a mim, como a todos que me acompanham nessa caminhada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Papai do Céu por ter tido mais um dia com bastante saúde, disposição, para poder estar aqui presente em seu programa, que é um programa muito bem visto, né, entre a sociedade em Pernambuco. E também quero agradecer ao meu amigo Gilson, que está conosco, o nosso amigo Nelson, o nosso jurídico ali, Isaac Pedro Santana, e o soldado André. Somos ali todos soldados, como eu lhe falei, são pessoas que realmente estão dedicados para que a política possa mudar, certo? E as coisas possam acontecer. Candidato, Toritama é uma cidade que não tem tradição de candidatura ou de eleições consolidadas para esse cargo, para deputado estadual. O senhor me corrija se estiver enganado, mas eu não tenho conhecimento na história de Toritama de ter tido um candidato, aliás, um deputado estadual eleito filho da terra. Gostaria de saber se vai ser possível, se o senhor entende realmente que há viabilidade partindo de Toritama para se consolidar de fato uma candidatura. Meu amigo, é o seguinte, existe sim hoje uma possibilidade muito grande de Toritama ter pela primeira vez na história política de Toritama um deputado estadual. Até porque a gente precisa de um deputado estadual, de uma pessoa a nível de estado para nos representar. Ora, hoje nós somos o segundo polo de confecção do Brasil. Todo produto produzido no Brasil, no jeans, 17% sai de Toritama, só perdemos para São Paulo. Então, uma cidade com um potencial desse, certo? Que agrega hoje pessoas da Mata Sul, Mata Norte, Agreste, Sertão, todos os lugares, não tem uma pessoa a nível estadual para defender os seus interesses. E quando eu falo interesse, né, eu falo assim, quando a gente fortalece Toritama, a gente está fortalecendo Pernambuco no geral. Porque hoje a gente vive de Pernambuco, todos os lugares, tanto como vem comprar em Toritama, certo? Como as pessoas vêm trabalhar em Toritama. E aí eu parei e pensei, por que não entrar na política para ajudar o meu estado? Certo? Porque quando eu ajudo Toritama, eu ajudo, no geral, o meu estado. E aí eu digo, rapaz, eu vou entrar primeiro para vereador. Eu estava vendo aqui entrevista de alguns candidatos aqui, e o meu perfil se encaixa na história dele. Ele foi o Diogo Moraes, ele foi candidato pela primeira vez, e com 2 anos de vereador, ele resolveu se candidatar a deputado estadual. Hoje as pessoas me falam, mas tu não quer dar um salto muito grande, não? Eu digo, não. Eu acredito que tudo na vida é oportunidade. E quando ela passa, você tem que agarrar ela com unhas e dentes. E hoje eu vejo que a minha cidade, Toritama, as pessoas elas despertaram. Elas estão acordando para esta realidade. Porque os candidatos, certo, vão lá de 4 em 4 anos, ceifam os votos, não tem mais compromisso nenhum com a cidade, porque ali existem os mercenários da política. E aí as pessoas ficam sofrendo. Mas esse despertar, candidato, da população é suficiente para causar essa mudança? E eu pergunto o que é que tem em 2018 que é diferente do que teve em outros anos para fazer com que agora tenha-se um candidato eleito, filho da terra, e antes não aconteceu? Essa é uma boa pergunta. Hoje nós temos lá em Toritama o presidente da Câmara do Vereador, José de Arimatea. E quando eu me lancei candidato, ele disse, estou com você, porque você tem oportunidade, você tem chance.
Eu faço parte de uma igreja, Ney, chamada de Igreja Adventista do Sétimo Dia, muito conhecida. Aquela igreja que guarda o sábado, que tem o Clube Desbravador, tem os aventureiros, tem a ADRA, que presta um serviço social em todo o país. E faz 30 anos que eu faço parte dessa igreja. E aí durante 30 anos, a gente formou muita amizade em todo o Pernambuco. Para você ter uma ideia, os demais candidatos que passaram em Toritama, eles não tinham base fora de Toritama. Ou seja, eles estavam ali medindo força para as eleições que viriam no futuro ou por benefícios de outros candidatos que estariam ali também, certo? É aquele negócio de falar de escadinha. Eu não posso transferir 1000 votos para Nelson, então Nelson fica na minha chapa, eu tenho os 1000 votos e vai para ele. Então isso aí, Toritama despertou para isso aí. Isso aí está acabando. Aí, como eu falei, hoje nós temos a base, que é a Igreja Adventista, certo? Tem os irmãos da Igreja Adventista. Inclusive, nós temos aqui um número muito bom em Santa Cruz. Nós acho que nós passamos de 2000 adventistas aqui em Santa Cruz. Para você ter uma ideia, em 2014, os candidatos de Toritama obtiveram aqui em Santa Cruz cerca de 106 votos. Enquanto os de Santa Cruz obtiveram lá quase 4.000 votos. Eu vou dizer que o povo de Santa Cruz não é inteligente. É inteligente sim, porque eles têm candidato para votar. Eles têm representante. Então, pela primeira vez, com chances reais, Toritama tem um candidato para ser eleito, certo? E não só lutar pelos interesses de Toritama, mas por interesse de todo o Estado. Eu tenho andado por quase todos os estados. Eu tenho viajado por cerca de 90 cidades no estado de Pernambuco. E quando se fala de projeto, você tem que ver uma coisa. Cada região tem uma necessidade. Se você for a Mata Sul, você vai ver que lá não existe necessidade de água, mas de emprego. De pessoas que estejam lá no pequeno produtor, aquele que produz graviola, inhame e tal, que não tem uma associação que possa ajudar eles. Você chega no sertão, as pessoas clamam por água. Então, cada setor existe uma necessidade para que o candidato diga, eu vou fazer isso. Não, ele tem que andar primeiro e ver a necessidade das pessoas. Eu acho, né, que eu sou um dos últimos candidatos que tenho andado na cidade, andado nas periferias, andado na zona rural, porque eu não tenho apoio político. Eu não tenho apoio de prefeito, de vice-prefeito, unicamente do presidente da Câmara, José da Arimateia Toritama, o único que teve visão, só você tem futuro, você vai conseguir. Candidato, deixa eu tentar entender uma situação, não sei se é contraditório isso que o senhor está colocando. O senhor assume que não tem apoios, certo? Ao mesmo tempo, pouco antes, o senhor criticou candidatos, o senhor considerou candidatos de escadinha. São aqueles candidatos que fazem cauda para que a coligação, na verdade, obtenha votos. O senhor está numa coligação que não é tão fácil assim de ser eleito. Como é que o senhor vai provar à população que o senhor não é hoje esse candidato de escadinha, que o senhor não é esse candidato que faz cauda para que outro seja eleito, confirmando, inclusive, o senhor acabou de falar que não tem tantos apoios assim? Eu não tenho apoio político, mas eu tenho apoio do povo. Nós somos hoje quase 200 mil adventistas no estado de Pernambuco. Sem contar, ali tem dois ali, são 2 assembleístas, o que saiu lá é da Igreja Católica, então nós temos um relacionamento muito bom no segmento evangélico. Daí, se você olhar o histórico de 2014, você vai ver lá quem foi os candidatos mais bem votados em 2014, nas eleições de 2014. Veja lá, Cleiton College, Adalto, Odaci Amorim, André Ferreira e por aí vai. Todos, do primeiro até o 6º, se não me engano, foram todos os evangélicos. Por quê? Porque eles têm um segmento. E são pessoas que não se vendem, certo? Não se vendem. É por isso que eu prefiro assim, não ter, porque quando você tem base política, tem alguma coisa por trás. Tem que ter favores, promessas, fatiar as coisas. Então, eu prefiro... A igreja não é uma base política, não? Não. Não é base política. Qual a diferença? Porque a igreja, eles são livres para votar. Aí você tem que mostrar quem é você, certo? Porque se hoje não é qualquer candidato, né, que sai pela igreja e tem voto, não. Porque se botar um candidato que dê mau testemunho, que não viva sua fé, que não transmita confiança para os seus líderes, ele não consegue voto.
é democracia. A gente não pode impor que a igreja seja base. Por exemplo, eu não sou candidato da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou candidato do PSC. Certo? Agora, eu represento o meio evangélico. Adventista, pentecostais, assembleísta. Porém, a minha força maior é no meio dos meus irmãos. Daqueles que abraçaram a mesma fé que eu abracei. Essa é a diferença. Você está acompanhando o Santa Cruz Online, lembrando que você pode deixar o seu comentário e fazer a sua pergunta. As perguntas estarão sendo direcionadas ao candidato Fofão no momento dessa entrevista. Lembrando que as perguntas elas devem ser colocadas diretamente na página do Santa Cruz Online. Essa entrevista está sendo compartilhada, retransmitida pelas as redes sociais do blog Dona Elima e da Rádio Polo FM, entre outros compartilhamentos. No entanto, volto a afirmar, as perguntas devem ser direcionadas excepcionalmente para a página do Santa Cruz Online. Serão encaminhadas através da nossa redação durante essa entrevista. Lembrando que amanhã nós vamos ter aqui nesse estúdio a presença do candidato a governador Júlio Lócio. Ele estará conosco a partir das 7 horas da noite, sendo entrevistado também aqui no Santa Cruz Online. Candidato, o senhor tocou nessa questão da religião, né? O senhor o senhor não disse que não é uma base exatamente, mas o senhor acredita que daí vai sair a viabilidade da sua candidatura. Isso é um pouco conflitante. Eu pergunto o seguinte, a minha pergunta é exatamente a seguinte: o senhor acha correto o direcionamento dentro das religiões para os candidatos políticos? Não, eu não acho correto. Até porque as pessoas têm o livre arbítrio de escolher quem ele quer escolher. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta para você. Se o senhor tem que votar em uma pessoa, certo, que tem princípio, que tem a sua fé, e tem outro que não tem princípio nem tem sua fé, você escolheria qual? Bom, eu estou aqui para perguntar, não estou para responder, mas eu vou devolver a sua pergunta com a outra pergunta. Um bom religioso necessariamente vai ser um bom parlamentar? Todo ser humano, se ele tiver princípio, ele será um bom parlamentar, um bom cristão, um bom pai de família, um bom patrão, um bom vizinho, um bom tudo. Então vou repetir um pouco a pergunta, vou reforçar um pouco a pergunta que eu fiz, porque ainda não ficou claro para mim qual o seu entendimento. O senhor disse que é contra o direcionamento religioso, e essa foi a pergunta que eu fiz, quando as igrejas direcionam os seus fiéis para votar numa pessoa. Mas o senhor citou aqui várias candidaturas que tiveram êxito dessa forma, como a do pastor Clayton Collins, por exemplo. O senhor conta maciçamente com o voto dos adventistas. O senhor não está percorrendo esse caminho, não? Não. Até você pergunta por que não está percorrendo. Porque eu tenho encontrado muitos adventistas, certo, que dizem, eu não concordo com a política, eu não vou votar, e eu abraço ele do mesmo jeito, cheiro ele do mesmo jeito, é amigo do mesmo jeito. Eu não posso contar nem só com os adventistas. É claro que eu falei aqui. Nós temos ali assembleístas, temos católicos, nós temos uma variedade de religião, de segmentos, que eu tenho voto no meio deles. A diferença, quando você falou, se eu não seria, eu entendi assim, se eu não seria um a mais, como os que saíram no passado, né, em Toritama, é porque a gente hoje tem um serviço prestado à sociedade, direto ou indireto, prestado à sociedade. E isso, o meio evangélico é muito bom em reconhecer isso aí. Enquanto outras pessoas que vivem da política, elas não reconhecem. Então não é direcionado, certo? A gente não faz da religião uma base política. A gente apenas confia. Aí é diferente. Eu confiar em Gilson, certo? Que ele vai me conceder o voto, e não confiar em Nelson, porque não faz parte da minha religião. Não, é confiar, é apenas confiar. Na pessoa ou na religião e na fé que ela professa? Nas pessoas. Nas pessoas que fazem parte da minha religião, da de Nelson, da de Isaac, da de André. Esse é o meio pelo qual. Você imaginou hoje, Ney, se hoje as pessoas escolhessem os seus candidatos sem precisar ter interesse algum? Porque você sabe hoje que a política hoje ela custa muito caro para os candidatos, certo? Então, por isso que hoje eu posso falar para você, porque eu não procuro apoios políticos, porque eu não tenho como. Não tenho recurso para isso. O senhor fala financeiramente, não é isso? Correto. Deixa eu tentar entender também a seguinte situação. O senhor hoje está rompido com o prefeito de Toritama, Edilson Tavares.
que inclusive é evangélico, presbítero de uma igreja. Essa mesma confiança que o senhor afirmou que as pessoas têm, que devem ter, que o senhor me perguntou, inclusive, pelas pessoas que ela confiam, que fazem profissão da sua mesma fé, talvez o senhor tenha tido de forma parecida com o prefeito de Toritama, Edilson Tavares. Por que, então, do rompimento? É boa pergunta, Ney. O rompimento da minha pessoa com o gestor de Toritama, porque eu estive com ele em 2015 e 2016. Caminhei com ele 2 anos, porque ele pregava uma nova política. Essa política que ainda hoje eu acredito no meu coração que é possível. Ele pregava uma nova política, e aí quando ganhou as eleições, ele deixou aquela política nova que ele pregou, e hoje vive a mesma política dos que viveram durante 10, 12, 15, 20 anos atrás. Então, se eu não me agreguei aos que estavam lá, porque não concordava com a política, por que eu ia continuar com ele se ele está vivendo a política velha? Dá para entender? Gostaria que o senhor fosse mais claro no que seria essa política velha, quais foram as práticas de política velha que o senhor acabou reconhecendo de Edilson Tavares. Uma delas, durante 2016, a gente andava na rua e o prefeito ele citava muito essa palavra: o povo merece respeito. Cidadão, tem que acabar com isso. Ninguém é escravo. Porque você não pode me seguir em uma carreata, você não pode estar em meu comício, você não pode estar falando comigo no meio da rua, porque o prefeito está lhe perseguindo. E hoje? Hoje, tem pessoas que são minhas amigas, que não podem falar comigo de jeito nenhum, porque se ele souber que está falando comigo, perde o emprego. E o senhor entende que há envolvimento, responsabilidade direta do prefeito nessa conduta? Ocorreu comigo, no gabinete do irmão do prefeito, quando ele falou que estava havendo uma mal digestão entre eu e ele, porque eu estava acompanhado de pessoas ruins, que não deveria estar com elas. Ou seja, eles queriam limitar até as minhas amizades. Então, meu amigo, dá para estar com uma pessoa dessa? Entendeu? Ney, na campanha ele dizia o seguinte: vereador que ganhar comigo, bate o pé na porta e entra. Não precisa nem pedir para entrar, não. Eu estive com ele por algumas vezes, e na última vez, que foi a gota d'água final, para eu entrar lá eu tenho que ser revistado, meu amigo. Revistado, eu? Por que ser revistado? Para entrar na prefeitura, no gabinete do prefeito? No gabinete do prefeito. Tem como ficar? O senhor é vereador, inclusive. Vereador, o senhor chegou a ser revistado? Revistado. Só não cheguei a ser, porque o segurança falou, tem que ser revistado. Eu falei o seguinte, ó, eu andei 2 anos com o prefeito, ele nunca desconfiou de mim nem nada. Por que agora é revistado agora? Mas agora é regra. Então fique com as suas regras e tchau. Citar aqui alguns comentários das pessoas que estão acompanhando através da nossa página. Neucia Sebastião diz o seguinte: igreja vota em candidato ficha limpa, e Fofão é ficha limpa, irá representar muito bem os evangélicos. Paulo José e Cleiton Gonçalves, estamos juntos com o Fofão, também comentário deixado na nossa transmissão. Você pode deixar o seu comentário e deixe também a sua pergunta, né? Vamos encaminhar as perguntas ao candidato que está sendo entrevistado nesse momento. Candidato, vou manter ainda num contexto parecido, mas falando um pouco em relação à atuação parlamentar, caso o senhor venha a ser eleito para um cargo na Assembleia Legislativa. Recentemente, em 2017, houve uma proposta, na verdade foi um requerimento que foi apresentado, inclusive pelo o deputado que o senhor citou, Cleiton Colles, com o seguinte teor: ele pediu que os deputados votassem, aprovassem esse requerimento para que fosse remetido ao Ministério da Educação e que fosse retirado de todo o material das escolas de ensino fundamental algo que falasse sobre a ideologia de gênero. Esse é um tema bastante polêmico. Caso o senhor seja eleito para um cargo na Assembleia Legislativa, como é que o senhor vai se posicionar em um tema como esse? Como cristão, como filho de Deus, eu vou me colocar em nenhuma posição para defender a família. Ideologia de gênero é nada mais do que querer tirar valor de quem tem e dar a quem não tem. Meu amigo, se no princípio de tudo, Deus criou o homem e a mulher e disse: crescei e vos multiplicai. Por que hoje o homem está com essa ideia de dizer que Ney, tu é homem? Rapaz, eu acho que não é homem, não. Tu já tem certeza que sois homem?
Então essa é a ideia do inimigo, eu deixo bem claro, do inimigo, certo? Porque a base principal, né, hoje de tudo na vida se chama-se a família. Se ele destruir a família, meu amigo, nada vai bem, a sociedade não vai bem, nada vai bem. Então hoje alguns políticos estão com essa ideia de colocar esses princípios dentro das nossas escolas, ensinar nossas crianças. Digamos que no dia de hoje ainda temos pessoas, temos famílias, certo, tal. Mas daqui a 20, 30 anos, se isso entrar nas nossas escolas, nos nossos lares, não vamos ter mais família, Ney. Não vamos ter mais. Olha, vai ser um desastre para a família. E eu costumo dizer, que Deus está no controle de todas as coisas. E enquanto Ele permitir que tenha filhos seu lá para defender, certo, o que é certo, Ele vai permitir. Sei eu e muitos sabem que vai chegar um dia em que não vai ter mais, certo? Quando vai chegar um ponto em que Ele vai ter que voltar essa terra. E aí vai ter que ir. Mas enquanto não, homens como a minha pessoa e muitos que estão lá, estão defendendo a família. E estamos aqui para defender a família. E não vai ter aquele negócio assim, não, eu vou pensar, ou vou falar com pessoas, ou opinião, não, eu vou ser contra. Não apoio e pronto. Apoiar o que é certo, certo? Que é a família, que vem desde o princípio, uma coisa que existe há quase 6 mil anos, trocar por uma coisa que está surgindo agora? De jeito nenhum. Candidato, o senhor estava com o prefeito Edilson, não faz mais parte do grupo do Edilson Tavares. Em Toritama o senhor está sem grupo, o senhor não conta hoje com apoio nem do grupo de Lucinha, nem do grupo de Odon? Hoje, Ney, eu tenho um grupo melhor, eu digo melhor do que o grupo do prefeito. Hoje eu não sei agradecer, Papai do Céu, a hora em que o prefeito disse, não dá para te apoiar. No início eu questionei por que ele fez isso, porque eu acreditei no sonho dele e tal. Mas hoje eu vejo, Ney, que é a melhor coisa do mundo hoje ele não me apoiar. Porque se ele me apoiasse, eu estaria contra o povo. Porque hoje ele desprezou as pessoas. Hoje ele desprezou a população. Isso aconteceu antes do senhor ser revistado ou depois? Só por curiosidade. São coisas que vão acontecer a negativa, o fato dele ter dito que não lhe apoiaria. Não, quando ele disse que não me apoiaria, eu ainda fui para o rádio, me declarei como pré-candidato, mas disse que estaria do seu lado. Mas aí começaram a surgir mais coisas, uma perseguição política, que eu falei, não dá. Foi, então, a origem dessa perseguição política teria sido essa revelação da sua pretensão para 2018? Na realidade, para mim não. Eles acham que eu saí do grupo porque ele não quis me apoiar. Mas isso não é o fato. Que a prova é que eu me declarei pré-candidato dizendo que estava do lado dele. Estava o Nelson lá, estava o André lá e viu tudo isso aí. Só que o nosso gestor, ele não quer que ninguém pense. Ele acha que só quem tem capacidade de representar a cidade, só é ele. E a gente temos capacidade de fazer isso aí. Porque, Ney, eu não vou estar lá, se Deus permitir, na LEP, para falar francês, alemão, russo, não. Eu vou estar lá para me interessar pelo problema do meu estado. Governador, eu preciso aqui para Santa Cruz. Exemplo, Ney. Santa Cruz, uma capital da malha. Hoje nós não temos em Santa Cruz um ponto de arrecadação de mercadoria para mandar para os clientes via aérea. Conversei esse dia com pessoas daqui e quando eles têm a mercadoria para entregar, eles têm que ir para Caruaru se arriscando. Cadê os deputados que dizem que se interessa pelo polo? Desde que eu sou moleque, que ele fala, é pelo polo, que polo? Eu não vejo nada com isso aí. Candidato, deixa eu tratar um pouquinho agora de assuntos, voltar um pouco a assuntos mais políticos e que fazem parte da sua história. Esse, inclusive, é um dos princípios que fazem com que as pessoas escolham e identifiquem os candidatos. O senhor se envolveu numa discussão muito acalorada na Câmara de Toritama, inclusive acompanhei isso, em que o senhor acusou o vereador Djan de ter mandado uma pessoa... Eu não acusei, não. O senhor acusou perante ele. Eu afirmei. É uma acusação. A afirmação é uma acusação. De ter enviado uma pessoa à sua casa para tentar comprar o seu voto, para que ele fosse presidente da Câmara. Isso realmente aconteceu? Realmente aconteceu, Ney. E é um fato lamentável, é triste, certo? E vê só como é a política, que era uma política limpa, uma política honesta, que eles pregavam, né? E aí agora hoje a gente vê lá, eu estou lá, eu vejo lá o mesmo grupo subornando o vereador para estar na base, para fazer aquilo,
Nós tivemos uma votação esses dias e teve uns vereadores que votaram contra, e na segunda votação eles a gente mudou porque o melhor é esse. Então a gente vê a velha política nele. E quando eu estive do lado do prefeito atual, eu digo... Você entende que houve suborno aí nessa segunda votação? A gente deixa o povo tomar a decisão e ver se realmente existiu, né? Eu não posso julgar. Então, vê o que acontece. Eu entrei na política, acreditei nos sonhos, acreditei que seria uma política nova, e no dia 29, dia 30 de dezembro, alguém chegou na minha casa para comprar o meu voto para presidente da Câmara. Eu falei, que negócio é isso? Não, porque já tem 6 engatilhados aqui, e está escrito, vindo depoimento. Já tem 6 e só faltam são 7, e você é o 7º, diga aí quanto é que você quer, tal. Para os outros, já são 80 mil reais. Eu digo, olha, eu não trabalho assim não. Por que não? Por que não? Eu sou cristão e não... Agora, candidato, quando o senhor levou esse assunto à Câmara, o senhor foi desafiado pelo vereador Adjan a apresentar provas e revelar quem foi essa pessoa. O senhor fez isso? Sim. Está tudo por escrito, o MP já nos ouviu com testemunho, agora está a par da justiça fazer a parte dela. Quem foi a pessoa, então, que lhe visitou e tentou lhe subornar? Quem foi a pessoa que me visitou? Foi um colega de bancada. Tentou comprar o seu voto. Foi outro vereador? Um colega de bancada. Outro vereador? Sim, colega de bancada. O senhor pode revelar o nome do colega de bancada? O nome de Moricó. Morica? Aí ele sabe, Eu conheço os vereadores de Toritama. Morica, exatamente. Está nos autos das investigações do Ministério Público, o senhor deu andamento totalmente nesse processo. Uhum. Candidato, o senhor falou muito em relação ao polo de confecções. Vou voltar um pouco agora a falar sobre propostas. O que é que ficou faltando exatamente? Porque a sua crítica é em relação aos deputados que, segundo o senhor, não fizeram o que deveriam fazer em relação ao polo de confecções. O que é que falta fazer para o polo de confecções? E pergunto também sobre o seguinte aspecto. Há um bairrismo hoje entre as cidades de Santa Cruz, Toritama e Caruaru, um bairrismo comercial. Essas cidades não entendem que elas podem se complementar, mas, na verdade, elas causam uma certa disputa. O que é que o senhor pode fazer, caso seja eleito deputado estadual, para mudar essa situação? Eu lhe falei agora há pouco aqui, né, que a população de Santa Cruz não vive numa zona de conforto com relação a essa parte aí de novembro, dezembro, maio e junho, ter que atender às demandas dos seus clientes, certo? E ter que se arriscar até Caruaru. Então, eu acredito, né, que se pode fazer por cada cidade um pouco. Eu vejo que Santa Cruz está bem à frente de Caruaru, bem maior, mas está bem à frente de Caruaru, que faz parte do polo. Eu vejo que Santa Cruz está bem à frente de Surubim. Eu vejo que Santa Cruz está bem à frente de Toritama na questão de infraestrutura. Toritama hoje precisa de quê? De infraestrutura. Que era isso que o nosso gestor pregava nas ruas, dizendo que os prefeitos que passaram acabaram com os nossos negócios, que era prioridade dele, certo? Reerguer nossos negócios, botar placa, dia dos pais, dia das crianças, e compra isso, compra aquilo. Quando terminou tudo, que ele assumiu no dia 1º de janeiro de 2017, tudo aquilo ali era mito. Não existiu. O que ele fez foi colocar o banco, que era 8, o solo, botou para 10. O avaral, que funciona por ano, que era 80 alguma coisa, foi para quase 200. E hoje já são arrecadados quase 2,5 milhões de reais e não se foi feito nada pelo nosso polo. Mas eu lhe pergunto para você. Só repetir que eu não estou sendo entrevistado, candidato entrevistado é o senhor. Então, hoje eu vejo, como você falou aqui, é uma grande realidade, né? Quando Santa Cruz, mas é bom brincar para desaparecer, quando Santa Cruz abre as suas feiras na segunda, Toritama que abre no domingo. Aí Santa Cruz bota para domingo. Aí Toritama vai para o sábado. E ninguém sabe onde é que vai parar com isso. Eu deveria se unir, né? Ser um polo forte, porque a gente sabe, eu sei, porque eu faço parte do polo, eu tenho andado muito em feiras de moda e tal, e vejo que a gente tem perdido muito espaço para Goiânia, para São Paulo mesmo, para Fortaleza. Por quê? Porque não há união entre a gente. E quem perde com isso é o Estado. Você sabia que hoje o ramo têxtil, ele é o responsável por fazer parte, ele é em terceiro lugar por fazer parte do nosso PIB? Então, se não houver um fortalecimento nesse setor, a gente vai para quarto, para quinto, para sexto, e as pessoas vão ficar desempregadas, perdendo como ganhar
o seu sustento. Como é que o senhor vai conseguir, candidato, a confiança do eleitorado, por exemplo, de Santa Cruz? Vou na onda do bairrismo, né? Sendo de Toritama, como é que o senhor vai fazer para convencer a população de que, sendo eleito, o senhor não vai estar excepcionalmente em defesa dos interesses comerciais da cidade de Toritama? Esse tem sido um grande desafio, Ney. Não só com relação a Santa Cruz, ou Caruaru, ou Vertente, por ser esse eixo que forma esse polo, mas tem sido com todos os eleitores de Pernambuco. Na realidade, hoje as pessoas não creem mais em promessas de político, porque eles prometem, passam 4 anos, vão embora, certo? Aí acha que o povo tem amnésia, volta de novo com mais 4 anos, promete de novo, e aí fica protelando uma vida inteira sem fazer. Eu tenho falado, como eu falei no início, eu entrei porque hoje a gente tem uma base que é uma base de confiança, não é de religião, é de confiança. Está aqui Gilson, certo? Que morou um bom tempo aqui em Santa Cruz, que hoje vota comigo. Por quê? Porque ele confia em mim, ele sabe quem eu sou. Agora, cabe a mim, Ney, eu mudar a história da política. Cabe a mim. Se ganhar e corresponder a cada ato que eu falei durante toda a campanha. Eu estive aqui em Santa Cruz ontem à noite, conversando com um casal de Santa Cruz, e falei, né, das propostas para ele. Ele falou assim: Fofão, eu vou votar em você porque eu lhe conheço. Não por proposta, não. Porque todos prometem e não cumprem. Então veja a diferença. As pessoas estão votando porque me conhecem e, de acordo com o internauta aí, porque eu sou ficha limpa. Você está acompanhando através do Santa Cruz Online a entrevista com o candidato Fofão. Ele é candidato pelo PSC nas eleições desse ano. E essa é a nossa cobertura das eleições 2018. Lembrando novamente que você pode enviar o seu comentário, a sua pergunta para a página do Santa Cruz Online. Estaremos repassando para o candidato Fofão. Amanhã teremos aqui a presença do candidato a governador Júlio Lócio. E na próxima segunda-feira, já confirmada também, a presença do candidato Silvio Nascimento. Ele é candidato a deputado estadual, é da cidade de Caruaru e representa, inclusive, nessa região, a candidatura do candidato Jair Bolsonaro, candidato presidencial nessas eleições. Candidato, quais são os seus apoios na sua chapa, na composição, na majoritária, por exemplo? O que o senhor está apoiando para deputado federal e para governador do estado? E senadores? Na chapa é composta por papai, André Ferreira, que se não fosse, em primeiro lugar, papai do céu. Em segundo lugar, aquele grande homem ali que me mostrou o caminho das pedras. Porque até então o prefeito de Toritama tinha me travado porque eu fazia parte do MDB, certo? E aí, dentro da legalidade da lei, a gente saiu do MDB para o PSC e hoje somos candidatos. Então hoje eu devo isso a André Ferreira, certo? Eu quero dizer para você, Ney, que de lá para cá foram várias as propostas para a gente deixar ele, certo? Candidatos que apareceram, que bancavam a campanha, que faziam isso. Eu falei, não posso fazer isso. Mas por que? Eu digo, logo eu, que sofri tanta ingratidão com o prefeito que está aqui, vou fazer o mesmo com a pessoa que me abraçou, me acolheu na hora que eu mais precisava, certo? Aí, desde então, a gente está com um grupo que é o grupo Manuel Ferreiras, que tem André Ferreira Federal, tem o seu pai, Manuel Ferreira Estadual, tem o seu cunhado, Fred. O senhor está apoiando também para estadual, outro candidato? Não, né? Não, estadual aí eu tenho que brincar com ele. Estou só falando do grupo inteiro, imaginei. É o Grupo Ferreira, certo? Quando o Grupo Ferreira aderiu à ideia, ao projeto Pernambuco vai mudar, aí a gente Armando aderiu. Monteiro. Isso, Armando Monteiro. Aí estamos com Armando Monteiro, certo? E para senador, nós estamos com um pastor chamado Jairinho. Por enquanto, esse é o apoio que eu tenho para senador. Falta um ainda para preencher ainda. Falta um candidato a senador Senador. ainda. E presidência da República? Presidente da República. Eu vou fazer o seguinte, esse aí nos minutos finais, em morte súbita, eu vou revelar quem vai ser ele. Em morte súbita de quê? Da entrevista? Não, da ou entrevista, da campanha eleitoral? Da campanha. O senhor vai revelar o candidato à presidência da República durante a campanha? No final da campanha. Aí sim eu Mas o senhor vai ter um candidato para de sua preferência? Sem dúvida. Eu sou cidadão, não posso deixar de votar. Eu tenho que opinar e escolher o melhor para o nosso país. E por que essa escolha ainda não foi feita? Você não já conhece os candidatos? Eu estou estudando cada um, passo a passo, vendo a história de cada um deles, para poder... Porque, assim, o poder executivo, a nível de país, é um negócio muito sério,
certo? É um homem que vai conduzir a nossa nação, então tem que ser bem escolhido, não pode ser assim do dia para a noite, eu tenho que ver cada detalhe para poder dizer assim, vai ser esse aqui. Candidato, vou tratar agora de alguns assuntos que envolvem diretamente a cidade de Toritama e que são, como é que eu posso dizer, graves, do ponto de vista, inclusive, até da repercussão. Por exemplo, a poluição do rio Capibaribe, que por vezes já foi mostrada na televisão, causada por algumas lavanderias que não têm aquele sistema de tratamento da água, o próprio desmatamento, já que essas lavanderias precisam de lenha, precisam ser abastecidas dessa forma. Onde é que está a solução para que isso não faça com que Toritama apareça de forma negativa nas manchetes a partir de agora? O interessante é que Toritama, como você falou aí, eu já vi entrevistas já com relação a isso aí, é que Toritama só aparece num ponto negativo. Toritama nunca aparece num ponto positivo, que é uma cidade, o menor território do país, certo? Que agrega cerca de 30 mil pessoas de fora, emprega muitas pessoas. E eu quero dizer para você o seguinte, que Toritama tem solução para esse caso aí. Quando você falou de lavanderias, hoje o Ministério Público, eles pega firme na questão da lavanderia. Mas eu quero dizer para você o seguinte, né, que a mesma fezes que cai dentro do rio da lavanderia é a mesma do morador, é a mesma do fórum, é a mesma da delegacia. E aí eles não estão preocupados com isso aí. Hoje o sistema, eles querem cobrar, mas eles não querem fazer a parte dele. E existe solução para isso aí, claro que existe solução. Exemplo, hoje Toritama está portão Sacabana, lá, tanta muriçoca. Mas o gestor que está lá, que falava tanto das muriçocas, como é que pode um gestor que as muriçocas estão comendo o povo e não toma conta da cidade? Hoje está correndo a mesma coisa. Certo? Aí eu pergunto, cadê o dinheiro? Cadê os milhões que estão sobrando do recurso próprio? Que não consegue nem fazer isso aí. Limpeza no rio Capibaribe. E Toritama hoje é afetada. Você falou certo, é afetada. Mas só que hoje Santa Cruz, você sabe que ajuda a afetar. Porque aqui pega uma parte de Santa Cruz e desce para onde? Para Toritama. Aí hoje a mídia mostra apenas Toritama com esse problema. Mas toda cidade, você sabe, toda cidade que está à beira do rio Capibaribe, ela passa por isso aí, por esse mesmo problema. Mas a minha pergunta, candidato, foi o que o poder público pode fazer para tentar mudar essa situação, para que Toritama não seja manchete negativa, como já foi várias vezes. Santa Cruz, por exemplo, recentemente foi anunciado e está em execução pela Compesa o projeto de esgotamento sanitário. Mas, sendo eleito deputado estadual, em que é que o senhor vai poder contribuir para mudar essa realidade que o senhor está falando? Isso aí, Ney, se eu prometer e dizer que vou fazer, eu vou estar apenas mentindo para o público. Porque não depende de mim, certo? É claro que a gente vai até o governador, até o executivo, falar sobre esse grande problema. Até porque a água do rio Capibaribe, a gente usa ela, você sabe disso, né? Agora mesmo, com essas chuvas que houve agora, Jucazinho acumulou ali cerca de 10% da sua água. Quando ela transborda, ela costuma jogar para fora os resíduos de lavanderia, só que não conseguiu, 10%. E essa água hoje Toritama está usando essa água. Uma água, quando a gente liga as torneiras, ela fede, a água fede. Então, veja, uma água que não é para uso humano, está sendo usado por conta de quê? De uma certa irresponsabilidade do poder público, que vê aquela situação e não faz nada. Mas eu acredito que pode ser feito. Falta pessoas para se interessar por esse problema. Falar um pouquinho, candidato, em relação à educação. Quem passa por Toritama na tarde e vê ali um movimento de ônibus enorme que parece uma greve de motorista de ônibus, mas na verdade são pessoas indo para a faculdade, que saem ali de Toritama. Há uma carência do ensino superior na cidade de Toritama. As pessoas precisam estudar, na maioria das vezes, dos casos, em Caruaru. O que pode ser feito enquanto deputado estadual, caso o senhor venha a ser eleito, para atrair unidades de ensino público para a cidade de Toritama? A gente tem falado sobre isso e é um assunto muito polêmico, porque eu não sei se Toritama hoje teria uma infraestrutura para receber uma faculdade. Você falou Toritama, mas hoje nós somos toda a região. Santa Cruz sofre com isso. Mas o senhor sabe que, às vezes, não a faculdade, mas existem partes de faculdade, projetos de faculdade que se instalam nos municípios.
Em Toritama tem. Uma parte na Rua do Comércio, né? A gente vê ali como você falou, tem essa parte aí. Mas é pouca para atender a demanda. Entendeu? Então, hoje as pessoas, eu fico feliz porque Toritama está despertando para a questão do estudo. As pessoas só se dedicavam ao jeans. E de 2 anos para cá aumentou o número de estudantes que querem se aperfeiçoar no estudo, porque está vendo que os dias vão se passando e se não tiver um estudo, não tiver uma formação, não tiver uma faculdade, não consegue mais vaga de emprego no mercado. Então o jeans ele está se estabilizando e as pessoas também estão se estabilizando. Aí a demanda. É por isso que você passa lá e hoje vê aquela quantidade de ônibus, certo? Saindo para fora. A questão desse ponto de vista que você falou, do ensino, é possível sim, certo? Mas aí o governo não tem como resolver isso aí. Teria que ser uma coisa particular de se conversar com empresários e criar e trazer uma faculdade para Toritama. Tem espaço lá, como o lixão foi desativado, um terreno muito grande, que dá para fazer tudo isso aí. Você que acompanha Santa Cruz Online, vou registrar aqui já alguns comentários. Felipe Neves, ele diz o seguinte: esse representará bem minha cidade, Toritama, estamos com você, fofão. Alisson Rodrigo Simplício, honestidade é tudo, por isso que fofão já merece o nosso voto. São alguns comentários que estão sendo publicados na página do Santa Cruz Online. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. A gente está chegando já ao finalzinho, eu quero lhe deixar nesse momento com espaço. O senhor fica à vontade para deixar sua mensagem ao Polo de Confecções, às cidades que estão nos acompanhando nesse momento. Nesse momento, eu quero agradecer a todos os que estão acompanhando aqui o seu blog, certo? E agradecer a todos os pernambucanos em geral, a todos os toritamenses, porque eu vejo os Toritama com uma necessidade muito grande nele. Como eu lhe falei, Santa Cruz está bem na questão de infraestrutura e Toritama não está. Hoje, Toritama, a gente vê os clientes que vêm de fora, andam durante o dia inteiro e quando chega lá à noite não tem um banheiro para ir. Santa Cruz é um paraíso com relação a isso aí. E eu quero lutar, não só por Toritama, mas lutar por todo o Pernambuco. Como eu falei para você, aonde eu andei, eu vi as necessidades das pessoas e sei o que ela precisa. Eu estive olhando no olho de cada uma delas. Não prometendo, mas se chegar lá, pelo menos uma coisa vocês não vão ver de mim. Deputado Fofão, envolvido em corrupção. Veja os comentários aí. Honestidade hoje, no meio da política, é uma coisa muito difícil. Disse uma certa vez um político: tu estás no lugar errado. Não estou no lugar errado, não. Para ser honesto, Ney, qualquer lugar do mundo é válido. E ser honesto hoje não é obrigação, não é um dever, não. É uma obrigação ser honesto. Ser honesto para com as pessoas. E eu quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Falar, né, que estou muito feliz nessa carreira. É difícil, porque não tenho recurso financeiro para isso. Eu tenho que todos os dias pegar o batente, sair de 5 da manhã, chegar de 1 da manhã, mas para mim está sendo prazeroso. A minha esposa diz: por que tu fizesse isso? Eu digo: porque eu preciso lutar. Se eu não lutar, quem vai lutar? Vai continuar isso aqui pelo resto da vida. Eu sei que eu vou sofrer, mas um dia os meus filhos, os meus netos vão dizer: ó, meu pai lutou por uma causa justa e conseguiu. E desde já eu quero dizer a todos que nos escutam nesse momento que o meu número é 20777. E quero lhe fazer aqui um convite, certo? É como você falou que nenhum dos candidatos lhe pede o voto. Eu quero lhe pedir que pense carinhosamente, que pense em nosso projeto. Eu preciso do seu voto. Eu preciso do seu voto para estar lá representando não só Pernambuco, mas o blog do Ney Lima. Você imaginou, lá nos discursos lá da Câmara lá, eu estive presente lá, naquele blog lá do Ney, um blog respeitado. Peço seu voto, Maurício. Eu agradeço a consideração, candidato, mas o bloco tem a representação popular. Candidato, muito obrigado pela presença mais uma vez. A você que esteve nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, por assistir e acompanhar as entrevistas aqui no Santa Cruz Online. Compartilhe essa entrevista, faça com que mais pessoas possam assistir e siga as nossas páginas nas redes sociais. Você vai receber as notificações e vai acompanhar
toda a cobertura do processo eleitoral 2018. A todos, então, nosso grande abraço. Eu sou Ney Lima, direto dos estúdios do Santa Cruz Online, na cobertura das eleições. Um grande abraço a todos.